Muito bem, gente. Prova de português, língua portuguesa. Quarto ano de ensino fundamental, primeiro bimestre de 2020. Hans Christian Andersen, poeta e escritor dinamarquês. 2/4 de 1805, Odense, Dinamarca. 4/8 de 1875, Copenhague, Dinamarca. Né? E aí temos uma estátua do Hans Christian Andersen, né? Temos até um pato ali, né? Participando da escultura. E vamos que vamos. Vou tentar enquadrar aqui melhor. Hans Christian Andersen era filho de um sapateiro e sua família morava num único quarto. Apesar das dificuldades, ele aprendeu a ler desde muito cedo e adorava ouvir histórias. A infância pobre deu a Andersen a chance de conhecer os contrastes de sua sociedade, o que influenciou bastante as histórias infantis e adultas que viria a escrever. Em 1816, seu pai morreu e ele, com apenas 11 anos, precisou abandonar a escola, mas já demonstrava aptidão para o teatro e a literatura. Aos 14 anos, Andersen foi para Copenhague, onde conheceu o diretor do Teatro Real, Jonas Collin. Andersen trabalhou como ator e bailarino, além de escrever algumas peças. Em 1828 entrou na Universidade de Copenhague e já publicava diversos livros, mas só alcançou o reconhecimento internacional em 1835, quando lançou o romance O Improvisador. Apesar de ter escrito romances adultos, livros de poesia e relatos de viagens, foram os contos infantis que tornaram Hans Christian Andersen famoso. Até então eram raros os livros voltados especificamente para crianças. Em suas histórias, Andersen buscava sempre passar padrões de comportamento que deveriam ser adotados pela sociedade, mostrando inclusive o confronto entre os poderosos e desprotegidos, fortes e fracos. Ele buscava demonstrar que todos os homens deveriam ter direitos iguais. Em 1835 e 1842, Andersen lançou 6 volumes de contos para crianças e continuou escrevendo contos infantis até 1872, chegando à marca de 156 histórias. No final de 1872 ficou muito doente e permaneceu com a saúde abalada, até 4 de agosto de 1875, quando faleceu em Copenhague. Muito bom, agora vamos às perguntas, tá? Hans Christian Andersen alcançou o reconhecimento internacional em 1835, quando lançou o romance O Improvisador. Tá? Aqui. Ó. Só alcançou o reconhecimento internacional em 1835, quando lançou o romance O Improvisador. Aí a próxima aqui. Questão 2. O texto lido trata da obra de Hans Christian Andersen, morte de Hans Christian Andersen, infância de Hans Christian Andersen, biografia de Hans Christian Andersen. A biografia de Hans Christian Andersen. Biografia é a história da pessoa desde quando ela nasce. Questão 3. A palavra ele em destaque no texto se refere aqui. Onde é que está a palavra ele aqui? Ele buscava demonstrar. Destaque no texto se refere ao romance Improvisador, pai de Hans Christian Andersen, escritor Hans Christian Andersen, diretor do teatro. Não, se refere ao escritor Hans Christian Andersen, né? Ele buscava demonstrar que todos os homens deveriam ter direitos iguais, né? Questão 4. Ana Maria Machado. Vamos enquadrar melhor aqui. Aqui, melhorou.
Ana Maria Machado é autora de mais de 100 obras para crianças e jovens. Ela nasceu no Rio de Janeiro, no bairro de Santa Teresa, no dia 24 de dezembro de 1941. Quando criança, não sonhava em ser escritora. Queria ser artista de cinema, mas achava mesmo que ia ser professora. Gostava de pintar e dedicou-se muitos anos a isso, fazendo vários cursos. Também estudou letras e foi professora em colégios e faculdades. Em 1969, Ana Maria Machado viajou para a Europa, em Paris, trabalhou para a revista Elle e deu aulas de língua portuguesa na Universidade Sorbonne. Nessa universidade também concluiu seu doutorado em Linguística e Semiologia. Em Londres, ela trabalhou no Serviço Brasileiro da BBC, a rede de telecomunicações britânica. Em 1979, publicou Raul da Ferrugem Azul, uma alegoria sobre a maneira como reagimos a situações de injustiça. Em 1980, com o livro De Olho nas Penas, ganhou o Prêmio Casa de las Américas, concedido em Cuba. O livro conta a história de Miguel, um menino que, através de viagens reais e imaginárias, conhece diferentes povos e culturas. Nessa época, Ana Maria Machado deixou o jornalismo e passou a dedicar-se apenas a escrever histórias. Vieram, então, muitos livros mais. O objetivo do texto é instruir sobre como escrever livros, divulgar os livros de uma escritora, informar sobre a vida de uma escritora, apresentar dados sobre a Universidade da Europa. Então, aqui, informar sobre a vida de uma escritora. E agora vamos para uma história do Monteiro Lobato, que eu sou fã dele, né? Leia o texto e responda as questões 5 a 7. O lobo velho. Adoecera o lobo, e como não pudesse caçar, curtia na cama de palha a maior fome de sua vida. Foi quando lhe apareceu a raposa. Bem-vinda seja, comadre. É o céu que manda aqui, estou morrendo de fome. E se alguém não me socorrer, adeus, lobo. Pois espera aí que já arranjo uma rica pitisqueira, respondeu a raposa com uma ideia na cabeça. Saiu e foi para a montanha, onde costumava pastar as ovelhas. Encontrou logo uma desgarrada. Viva, anjinho, que faz por aqui tão inquieta? Estás a tremer? É que me perdi o tremo de medo do lobo. Medo do lobo? Que bobagem, pois ignora que o lobo já fez as pazes com o rebanho? Que me diz? É a verdade, filha. Venho da casa dele, onde conversamos muito tempo. O pobre lobo está na agonia e, arrependido da guerra que moveu as ovelhas, pediu-me que dissesse isso a vocês e as levasse lá todas a fim de selar um pacto de reconciliação. A ingênua ovelhinha pulou de alegria. Que sossego dali por diante para ela e as demais companheiras. Que bom viver assim, sem o terror do lobo no coração. Enternecida disse: pois vou eu mesma selar o acordo. Partiram. A raposa à frente conduzia a toca da fera. Entraram. Ao dar com o lobo estirado no catre, a ovelhinha por um trisque não desmaiou de medo. Vamos, disse a raposa, beija a pata do magnânimo senhor, abraço, menina. A inocente, vencendo o medo, dirigiu-se para o lobo e abraçou-o. E foi-se a ovelha. Fonte: Lobato, Monteiro Lobato, O Lobo Velho em Fábulas, São Paulo, Brasiliense, 1973. Não sabia que o Monteiro Lobato era contador de fábulas também. Muito bem. Questão 5. As personagens do texto são o lobo e a raposa, o lobo e a ovelhinha, a raposa e a ovelhinha, o lobo, a raposa e a ovelhinha. Então, os personagens são o lobo, a raposa e a ovelhinha, né? Questão 6. A palavra magnânimo pode ser substituída por triste, inocente, bondoso, medroso. Bondoso. Ó, magnânimo. Questão 7.
No texto podemos identificar características do comportamento humano, quando a raposa teve uma ideia, o lobo adoeceu de fome, a raposa foi para a montanha, a ovelha tremeu de medo do lobo. A raposa teve uma ideia, animais não têm ideia, só o ser humano tem ideia, né? Uma característica do comportamento humano é ter uma ideia. Leia o texto abaixo e responda à questão. Meios de transporte. Os meios de transporte não ficaram parados. Conforme o tempo passou e as necessidades dos homens mudaram, a forma de se transportar também evoluiu. Hoje pode-se dizer que a distância foi vencida, a velocidade permitiu ao homem chegar cada vez mais longe em menos tempo. Para chegar a esse estágio de tamanha eficiência, os transportes precisaram evoluir de acordo com os conhecimentos que a humanidade ia adquirindo. O exemplo mais extraordinário é a expansão marítima. No século XV, o conhecimento adquirido para construir um meio de transporte aquaviário tornou possível a saída dos europeus do seu continente. Esse fato deu início à descoberta de novas terras como a América. No século XIX, o trem se tornou popular e, após inúmeras tentativas de seu desenvolvimento, o inglês George Stephenson foi responsável pela criação da locomotiva a vapor. No início, não era um meio de transporte veloz. Viajando aproximadamente 45 km por hora, isso tornava viagens inseguras e susceptíveis a roubos. No fim do século, e com os avanços tecnológicos, o trem foi considerado um dos meios mais modernos de transporte. O primeiro automóvel criado na Alemanha por Karl Benz em 1886 foi se aprimorando e durante todo o século XX não parou de ser renovado no design, na tecnologia e na acessibilidade. Qual o principal tema tratado no texto? Resposta: 2 pontos. A história dos meios de transporte. Meio de transporte. Muito bem. E agora nós vamos para a questão 9 e 11. O leão e o mosquito. Um leão ficou com raiva de um mosquito que não parava de zumbir ao redor de sua cabeça, mas o mosquito não deu a mínima. Você está achando que vou ficar com medo de você só porque você pensa que é rei? Disse ele altivo e em seguida voou para o leão e deu uma picada ardida no seu focinho. Indignado, o leão deu uma patada no mosquito, mas a única coisa que conseguiu foi arranhar-se com as próprias garras. O mosquito continuou picando o leão, que começou a urrar como um louco. No fim, exausto, enfurecido e coberto de feridas provocadas por seus próprios dentes e garras, o leão se rendeu. O mosquito foi embora zumbindo para contar a todo mundo que tinha vencido o leão, mas entrou direto numa teia de aranha. Ali o vencedor do rei dos animais encontrou seu triste fim comido por uma aranha minúscula. É uma fábula do Esopo, tá? Aquele grego, lembra? Questão 9. Encontre no texto um trecho que representa características do comportamento humano do mosquito e copie nas linhas a seguir. Então, é onde ele fala, né? Você está achando que vou ficar com medo de você, né? Bom, então aqui já pode pôr aqui, tá pronto, porque uma característica humana é falar. O mosquito não fala, né? Questão 10. A moral que podemos atribuir à fábula O Leão e o Mosquito pode ser:
Quem quer enganar muitas vezes acaba sendo enganado, muitas vezes o menor de nossos inimigos é o mais terrível. Não espere gratidão, mostrar caridade para o inimigo, não se distraia antes de acabar o que estiver fazendo. A moral da história aqui é a seguinte, né? Muitas vezes o menor de nossos inimigos é o mais terrível. Tá? Muito bom. Questão 11. Quais são os principais personagens dessa história? Resposta: o leão e o mosquito, né? Questão 15. Leia o texto e responda a questão. A empresa de aluguel de equipamentos, o equipamento lazer, disse que tecnicamente essa piscina é portátil e que não vai devolver nosso dinheiro. O humor na teirinha está no fato dos rapazes estarem no quintal, telefonarem para a empresa, terem alugado uma piscina considerada portátil, alugarem uma piscina em uma empresa de aluguel. Então aqui é terem alugado uma piscina considerada portátil, né? Questão 16. Leia o texto e responda à questão. As influências japonesas na cultura do Brasil. Em 19 de julho de 2018 foi celebrado o Dia da Imigração Japonesa no Brasil. Neste dia também foi comemorado os 110 anos da relação nipo-brasileira. O Brasil abriga cerca de 1,6 milhão de Nikkeis, descendentes de japoneses não nascidos no Japão. É a maior população de origem japonesa fora do país asiático. Não sabia. Neste dia da imigração japonesa foram lembrados os principais influências da imigração japonesa na cultura brasileira. Dentre essas influências destacam-se, nas artes plásticas, o pintor nipo-brasileiro Takashi Fukushima, 1920-2001, e a japonesa naturalizada brasileira Tomio Otaki, responsável por diversos painéis e esculturas que compõem a paisagem urbana de São Paulo. No campo da moda, as sandálias brasileiras de dedo mundialmente famosas foram inspiradas nas tradicionais sandálias japonesas Zori, feitas de palha de arroz. Na versão brasileira, a matéria-prima para os chinelos passou a ser a borracha. O hábito de consumir hortaliças nas principais refeições no Brasil foi um costume herdado dos primeiros imigrantes japoneses. Na lavoura, o principal lugar onde estiveram os japoneses nos anos de 1910 e 1920, muitas técnicas de plantio de frutas que hoje estão inseridas na mesa do brasileiro foram trazidas pelos imigrantes. Muito legal, muito rico, né? A cultura japonesa. A partir da leitura do texto é possível perceber que os japoneses no Brasil influenciaram somente a lavoura brasileira, tiveram pouca influência na nossa cultura, influenciaram nossa cultura em muitos aspectos, influenciaram nossa cultura, mas não de forma permanente. Influenciaram nossa cultura em muitos aspectos. E aqui, a Dona Raposa dos Peixes vai ler o texto, né? E, no final, vai escrever a continuação da história. A Dona Raposa e os Peixes. Um dia bem cedinho, seu raposo andava pelo bosque. Ao passar perto do rio, viu uma quantidade enorme de peixes nadando. Entusiasmado, ele começou a pescar. Eram tantos os peixes e seu raposo estava tão assomeado que em pouquíssimo tempo pescou 3 lindas traíras. Muito alegre, foi para casa e disse à mulher ao chegar: Dona Raposinha, olha só a sorte que tive hoje. Oh, que traíras enormes! Exclamou Dona Raposa, já com água na boca. Pois é, eu como uma, você outra e ainda vai sobrar uma. Por isso eu pensei em convidar seu tigre para almoçar. É sempre bom agradá-lo. Você é quem manda, querido Raposo. Vou fritar com muito cuidado essas traíras. Vão ficar deliciosas. Aonde vai convidar seu tigre? Seu raposo segurou as mãos satisfeito e saiu em busca de seu tigre. Dona Raposa se pôs a preparar os peixes. Quando ficaram bem fritos, o cheiro era tão apetitoso que ela murmurou: Vou experimentar minha traíra para ver se ela ficou boa de sal. Só um pedacinho de nada, pois ia ser bom. Ia ser bem chato se eu a comesse inteira antes de seu raposo chegar com o convidado.
Ela começou a beliscar o peixe e achou tão saboroso que se esqueceu do que havia dito. Em poucos segundos o prato ficou limpo. Estava deliciosa. Agora preciso experimentar a do raposo. Ela é muito delicada e se sua traíra não estiver bem frita, com certeza vai ficar zangado. Comeu a cauda torrada, depois uma das barbatanas, seguir a cabeça, quando percebeu toda a traíra, seu raposo havia desaparecido. Meu Deus, comi inteirinha, ela exclamou, mas agora o estrago está feito, então não faz mais diferença se eu comer também a última. E do mesmo jeito comeu a última traíra. Por fim chegou seu raposo acompanhado do seu tigre e perguntou à mulher: preparou a traíra? Ixi, agora, hein? Sim, marido. Vírgula. Mas eu comi todas elas. E agora? O marido, super preocupado, disse: dois pontos. Bom, aqui, né, no caso, está faltando o travessão, tá? Então, dois pontos, na outra linha, parágrafo, travessão, letra maiúscula. Pegue, então, as sardinhas salgadas e as prepare com polenta e vamos nos desculpar para o tigre. Assim, então, foi feito. O tigre e todos comeram e terminaram a tarde com uma boa conversa. E aí, terminou, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deem joinha, principalmente dê joinha e divulgue o vídeo. Muito obrigado, até mais.